Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite, gente. Uma vez mais aqui no nosso programa Acerto de Contas pela nossa TV Metrópole. E hoje nós temos uma convidada para lá que especial, ela que já vem cuidando de mim. E aí, Valber, quem é a nossa convidada? Eu tô vendo que essa médica tá virando já amiga sua, não é só mais sua. Porque você tá vivendo indo no consultório dela e tá se transformando, né? É a doutora Camila Araújo, cirurgiã dentista, especialista em harmonização facial e bucomaxilar, não é isso? Isso mesmo. Eu já estou indo já para a parte cirúrgica já da harmonização facial. Que a harmonização facial é mais injetáveis, são procedimentos minimamente invasíveis, né? E o bucomaxilo já vai para essa parte mais de cirurgia, mais de transformação, mais imediato, que eu gosto muito também. Então, estou indo por esse meio, se Deus quiser. Estou no caminho, ainda não sou não, mas rapidinho você. Ou seja, começa na mudança pela boca e daqui a pouco vai para a face, vai para... Transforma completamente. Isso. A gente sempre tem uma coisinha que incomoda, né? Seja um detalhezinho no nariz, uma ruguinha ali que vai aparecendo. Então, a partir daí, a gente começa a querer melhorias para a nossa aparência. Eu costumo dizer que o nosso corpo é o nosso carro, né? Então, o carro ele precisa de manutenção. O corpo também precisa de manutenção. Acaba se transformando uma manutenção da mente, não só físico, né? Porque você começa a ficar se achando mais bonito, se achando melhor, e isso impacta diretamente em todos os aspectos da vida. Doutora Camila, eu estou acostumando dizer que agora, com essa evolução toda, não tem mais ninguém nem feio nem velho. Hoje a tecnologia vem sendo muito avançada, a gente consegue juntar vários artifícios, várias tecnologias, vários procedimentos, e a gente consegue, hoje em dia, transformar de algo natural. Não é algo mais harmonização facial, vamos mudar. Hoje em dia, a gente está conseguindo deixar algo mais natural. E assim, essa questão de feio é uma questão muito de conceito, né? Porque eu acho que o feio, ele não existe. O que existe é um espelho que não me completa e que, de repente, eu posso, hoje, transformar o que eu estou vendo no que eu necessito ser. Isso. Assim, nosso rosto ele tem alguns padrões, né? A gente precisa de uma mandíbulazinha, a gente precisa de um mento. Então, tem detalhes que, se você pontuar ali alguma coisinha, vai ficar melhor. Então, hoje em dia, não é o feio, é quem não se cuida, né? Quem não tem um mínimo de vaidade. E hoje a vaidade, a Aura psicóloga, ela sabe que a vaidade está ligada diretamente à nossa saúde mental. Com certeza. Porque a gente se olha no espelho e se a gente não se reconhece, se a gente está insatisfeito, a gente não quer fazer mais nada, a gente nem reage. A gente não tem um posicionamento tão forte assim na vida. Quando a gente se sente bonito, se sente melhor, né? A gente começa a fazer as pazes com o espelho, a gente já quer desbravar a vida, já quer desbravar o mundo, já quer criar projetos. Então, isso é uma coisa que é muito relevante, não é algo superficial mais. O cirurgião ele precisa ter muito conhecimento de harmonização facial, de equilíbrio, de simetria, assimetria, do próprio formato do rosto, a velha profissão que os cabeleireiros, que os maquiadores utilizam muito, que é o visagismo. Porque se você não tem essa percepção estética, você pode causar um desequilíbrio, né? Isso. E olha que é legal. Eu dou cursos também de harmonização facial e eu falo muito sobre o visagismo nos meus cursos. Porque hoje em dia está muito receita de bolo, né? A gente pega uma boca, um lábio, vai lá e replica o mesmo lábio em várias pessoas. E eu falo para as minhas alunas, gente, vamos para o visagismo do paciente. Vai ficar bonita uma boca como nela? Uma boca mais assim, mais assada? Então, vocês esqueçam receita de bolo. Vamos construir uma beleza personalizada para aquele paciente. Isso acaba fazendo diferença de todos os outros profissionais, né? Essa abordagem do visagismo que você falou. Não é aquela coisa padrão, porque todo mundo tem. Não, é aquilo que está de acordo ao perfil, ao formato, e não deixa de ser a essência da pessoa. A essência da pessoa. Porque cada um é cada um, né? Então, tem também aquela questão patológica
de uma visão errada de si mesmo. Às vezes a pessoa está tão adoecida que a coisa já está mais que bela e ela ainda continua olhando o que ainda não está perfeito. Então, isso já parte para um pressuposto de uma patologia. Não é a questão de uma necessidade real. Porque ter um nariz amassado, ter um nariz pontudo demais, ou aquele encurvado meio de papagaio, ainda vai você dar uma ajeitada. Agora, mexer demais na coisa já passa aí para o patológico, não é isso mesmo, Tágia? Né? E é isso que ela está querendo dizer, né? Que é uma avaliação conforme a estrutura facial da pessoa. Que fazer detalhes, ajustes de acordo com o rosto, a simetria, para ficar uma coisa de fato harmônica, né? Isso. Fábio, semana passada a gente teve um programa sobre artes, um programa tratando da arte. E aí, agora, escutando a doutora falar, me faz remeter no meu período que dava aula de artes, de história da arte, e aos desenhos de Leonardo da Vinci, que é o primeiro que, na minha leitura, começa a fazer esse estudo, porque ele faz um estudo de anatomia profunda. Ele chegava a subornar os coveiros na época, porque a igreja não permitia você fazer o estudo de anatomia, então ele subornava os coveiros para poder desenterrar os corpos recém-enterrados, para poder fazer esse estudo de anatomia e alcançar o desenho perfeito, com o estudo da simetria facial. A Mona Lisa, ela tem aquela boca porque ele fez um estudo de ângulos ideais. Aquele olhar da Mona Lisa que circula 360 graus é exatamente porque ele chegou a um ângulo matemático perfeito, que na realidade é a fundamentação do visagismo, né? Isso. E eu costumo também ver, vou dar um breve exemplo aqui, no mais básico, a aplicação de toxina botulínica, um botox. É o mais básico da harmonização facial. Pego uma pessoa que tem um rosto mais achatadinho, vou arquear a sobrancelha dela como? Vou arquear aqui na cauda, no ponto mais alto da sobrancelha? Vou arquear mais na cauda? Se eu arquear mais na cauda, eu vou achatar mais ainda o rosto dela. Então, hoje em dia, falta muito isso. Ter essa sensibilidade do visagismo. Essa perspicácia, isso, podemos dizer. E o que é que o paciente quer passar? O que é que ele quer comunicar com a imagem dele? Isso também tem que fazer total sentido e tem que casar com o profissional que está atendendo ele. É interessante. Boa noite a todos, boa noite aos companheiros aqui. Essa questão da personalização, né, do tratamento e do desenho do rosto, esse trabalho prévio, porque, veja, até então se tratava estética facial como aquele modelo fordista da administração de empresa, onde existe ali um padrão. Era industrial. Né? Era industrial. E aí uma sequência de sobrancelhas e de bocas e de nariz. Pegava um pirizinho e fazia a mesma sobrancelha em 50 pessoas. Em 50 pessoas. E o diferencial é exatamente esse, né? Você, então, introduz um estudo prévio da tua paciente, e quando você observa alguns possíveis exageros, né, por essa paciente querer uma mudança mais radical, você aí já orienta, já dá aquele freio e já diz como é que poderia ser melhor. Eu tenho um senso ético, sabe? Então, o senso ético, eu acho que ele vale mais do que qualquer retorno financeiro que a minha profissão, a profissão que eu escolhi, possa me dar. Então, esse senso ético, ele me faz ter limites. Isso. E saber limitar o meu paciente. Eu recebo muita paciente que quer uma transformação, eu falo, não vai ficar legal. Não vamos fazer isso. Vamos ter um posicionamento diferente? Vamos tratar a pele, sua pele vai subir, sua mandíbula vai sair. Ao invés de vir harmonizar e jogar um monte de preenchedor e modificar a pessoa, né? Porque realmente é muito sério isso, é muito real que tem muitas pessoas com distúrbio de imagem, né? A distorção de imagem hoje em dia com a internet, com os filtros da internet, está muito grande. Tem muita gente que chega com a foto da Angelina Jolie e eu quero essa boca. Doutora, eu quero ficar igual esse filtro aqui, me ajuda. Né? Então, isso é muito real, realmente, eu vejo muito. E, inclusive, eu encaminho pacientes para psicólogos. Que é um ideal que é interessante, né, Áurea? Anorexia, olhando pelo aspecto, né, da visão de si mesmo, né, no aspecto psicológico, a anorexia é isso. Ela se olha no espelho, ela está sempre magra ou gorda. Gorda e quer emagrecer. Quando ela come, ela provoca o vômito para que aquela comida não faça efeito. Mas do mesmo jeito da anorexia. Mesma forma é isso. Por exemplo, mulheres dos bumbuns melancias.
ela olha no espelho, o bumbum tá sempre pequeno e quer mais bumbum, mais bumbum. Do Então, mesmo jeito desses dois casos que você cita, hoje surge uma nova doença, que é a do filtro. A pessoa, ela começa a chegar ao ponto, eu costumo brincar, dizer tá que em vez em esverdeada. quando, eu costumo dizer que em vez em quando eu tenho amigos e amigas paquerando a si mesmo, porque é tanto filtro que coloca que não se reconhece mais. Se apaixona, né? é a história do espelho narcisismo, né? É o Paris. narciso, é o narciso em pessoa. Isso. Mudando não totalmente, né, o assunto, mas uma curiosidade. Você falou em limites, e é uma questão minha, uma dúvida minha. O que o profissional, o que o odontologista pode fazer e o que ele não pode? O que é de competência médica e o que não é? O que é liberado, olha, dentistas, odontólogos podem fazer? Bom, nós, dentro das especializações, né, a gente pode atuar aqui da área do pescoço, até aqui a região da testa, do tragus até o nariz. Então, a gente tem que ter Nesse caso, é especialização. permitido cirurgia para vocês, Sim. cirurgiões, dentistas? Cirurgia, sim. Que é um cirurgião, né? Então, nessa parte da Pescoço, cabeça... a testa, vocês- tragus ao centro. Ah, perfeito. Só que dentro da Procedimentos especialização estéticos, né? correta, né? Não é só a formação acadêmica, não. Tem que ter especializações. É importante que isso fique claro, né? Não é só a odontologia em si. Você precisa dar as especializações para trabalhar nessas outras áreas, não é isso? Com certeza. E qual é a sua? Repetindo. É a harmonização orofacial e eu estou agora em bucomaxilo. Inclusive, os médicos que trabalham, inclusive dentistas, trabalham dentro do IJF com cirurgias bem complexas, né, porque o IJF é um hospital de alta complexidade, De onde traumas. pessoas que chegam com traumas absurdos nessa região, e são justamente os dentistas cirurgiões que trabalham toda essa parte da face. Então, eu acho que o fazer da doutora Camila como dentista, né, cirurgiã, está dentro totalmente desse aspecto face. Né? A gente convidou aqui o ex-superintendente do IJF, o doutor José Maria, ele é exatamente a função que você faz, a especialização que você faz. E ele faz lá tudo quanto é boca, queixo, Todo isso tipo de trauma. quebrado, é ele que arruma. Então, parabéns, está dentro do seu Muito nicho. obrigada. É aquele acidente de moto que o cara chega no hospital com a cara toda destruída, quem reconstrói é o cirurgião, dentista bucomaxilofacial. Então, é o seu caso. nós temos propriedade acadêmica de anos em estudo somente da face, diferente, né? Então, a gente é bem aprofundado na anatomia como um todo da face, cabeça e pescoço. Então, a gente tem propriedade para poder agir e atuar nessas áreas da face. Muito bem. Boa noite, ô Camila. Boa noite. Estava aqui observando, primeiro, a sua beleza. Você é muito Obrigada. bonita. Linda por dentro e por fora, viu? Obrigada, obrigada. E está fazendo a Áurea bem feliz. Não, ela fez um retoquezinho aqui, fez primeiro e depois agora está dando um retoquezinho de leve. Você não atua mais como dentista, Não. especificamente. Nunca atuei como dentista, assim, em área bucal, né? Se for cirurgia, até que sim, porque eu tenho aptidão por cirurgias em geral. Mas, assim, fugiu totalmente da minha rotina clínica, é mais estética mesmo. Eu estou perguntando porque eu tenho 4 sobrinhos dentistas e nenhum deles faz o que você faz. Quer dizer, você fugiu, assim, para um segmento que já não faz mais o que você, de início, se propôs, entrar na faculdade de odontologia. Isso. Certo? Isso. Agora, a respeito dessas modificações, que você está expert no assunto, como está aí a Áurea, eu acho que ele convidou exatamente por isso, porque está fazendo essas modificações. Mas isso vem muito de foro íntimo. É você se sentir bem com o que você tem, com o que você é. Né? Que eu vejo cada coisa aí que era melhor não ter começado. Inclusive, nós temos um artista aí que ela já modificou muita coisa dela. Quem é a Gretchen?
A Gretchen, isso. Mas ela deu uma melhorada esses dias. Melhorou, ela tirou a harmonização facial. Eu não lembrava o pode nome. tirar? Pode tirar. Pode, tem Olha alguns aí, produtos eu não- neutralizadores. Eu não lembrava o nome dessa artista. É Gretchen. Gretchen. É uma do bumbum, né? É. Essa mesmo. Acho que não tem mais um canto que não, essa Ela não moça mexeu. não tenha mexido ou que ainda vai Ela mexer. tá quase igual o Desi Gonçalves disse que ia ficar, né? Porque Desi Gonçalves disse que só parava quando encontrasse na boca. Pois é. Agora, Mas eu vi a Gretchen esses dias e eu achei que ela deu uma melhoradinha. Ela melhorou. O que ela fez, hein? Ela deve ter trocado de profissional para começar. Porque, assim, tem muitos profissionais e profissionais em todas as profissões, né? Então, você tem que escolher um que tenha um mínimo de consciência. Mas é um risco, né, doutora? Porque você pega um profissional que ele use o produto certo, mas que ele use da forma errada, pode ser irreparável, né? É sim. Também depende muito do material escolhido, né? Hoje em dia tem um material chamado PMMA, que a gente vê muitos casos na nossa TV brasileira de intercorrências. Aí tem quem use esse material e tem quem escolha o material que é absorvível e que pode ser retirado. Tem algumas societies americanas que elas chegaram a deformar lábio, boca, olho, orelha, de tanto procedimento um sobre o outro e... É porque virou uma febre. Eu acredito que esse é o século da vaidade. A gente está, sabe? Olha, você tirou uma palavra importante da minha boca. Eu estava vindo ali na Washington Soares e eu vi várias academias enormes. Falei, meu Deus, o que é isso que está acontecendo na cidade? Primeiro, você vê muito supermercado, mega supermercados. Pode observar essa sacada. Farmácia. E farmácia. E agora academia. Supermercado, farmácia, academia. Come, compra remédio, cuida do corpo. Come, treina, que pelo menos melhora um pouco mais, né? Come, adoece e vai para a farmácia. Depois, se sente adoecido, corre para a academia. Eu acho que está esse ciclo. E aí, quando eu vi esse monte de academia, eu falei assim, essas megas academias... Aí eu falei, meu Deus, é a idolatria do corpo. É a era da idolatria do corpo. Mas assim, eu te digo uma coisa, Áurea, eu fico feliz quando abre uma academia, mais feliz do que quando abre uma farmácia. Sim. Porque muitas farmácias é sinal de adoecimento, muitas academias é sinal de saúde. De saúde, perfeito. Tem uma questão interessante que a gente sempre, quando fala desses assuntos, eu gosto de tocar, que é a questão da fiscalização dos procedimentos, né? Hoje, qual o órgão responsável pela fiscalização das aplicações desses procedimentos? É o Conselho de Odontologia? Como é que funciona isso? É o CRO, o Conselho Regional de Odontologia. Eles ficam na fiscalização, seja ela online, seja ela presencial, à busca de profissionais que estejam cometendo algum tipo de irregularidade, né, digamos assim. Exercendo, talvez, em funções que não são de fato suas. Isso às vezes é bem corriqueiro, sim. Mas eles estão de olho em tudo. E outra, quando você se especializa nesse segmento, você comunica ao conselho que fez essa especialização e que vai atuar com esses procedimentos. Exatamente, o respaldo ele é bem maior. É como se você tem um histórico no conselho com a sua formação e você fosse fazendo a atualização, né? Isso, eu ganho a licença e ganho o respaldo para atuar naquela área. Então, eles estão sempre em busca, realmente, de tirar os profissionais não qualificados do mercado e deixar somente aqueles que estão realmente qualificados. A Mazé comentou sobre os exageros e você falou sobre a estética e que eu linkei com o que você disse sobre ser ética. E tem gente que acaba viciando, de fato, nos procedimentos estéticos e falta, muitas vezes, o profissional orientar, olha, está um pouquinho demais isso daqui. Mas não, é sempre né? com... É sempre visando a parte monetária, né? Os profissionais. Isso, e, às gente. vezes, falta essa orientação de, Deixa eu falar tá bom. um aspecto que eu acho eu acho um aspecto nobre em mim, né? Eu comecei nessa área, eu acho que o dinheiro era o último dos objetivos. Eu acho que a minha arte, né? Todo mundo tem uma arte, essa é a minha. Eu quero fazer o procedimento. Eu pego um rosto como se fosse um quadro
e ele construindo a arte dele. Eu pego um rosto e ali eu vou fazer a minha arte. Então, o retorno financeiro, ele está longe de ser o meu objetivo na hora de fechar um plano de Primordial, tratamento. né? Longe, longe. Eu falo do coração, realmente. Eu acredito em você. Então, chega muita gente querendo fazer vários procedimentos, eu falo, não vamos fazer, confia em mim. Vamos fazer outra coisa? Vamos aqui preparar a sua pele a longo prazo? Então, isso eu acho que faz diferença. Isso muitas vezes não é fácil, né, para você fazer, porque a paciente geralmente já vem com a ideia fixa de mudanças e espera que o profissional vá atender exatamente e essa acontece ação. de eu não fazer o procedimento E e a falar, pessoa você fica não zangada precisa, contigo, a pessoa né? vai fazer com outra pessoa. Se zangue, vai com a outra pessoa. Se arrepende e volta para manutenção. Depois se arrepende. Aconteceu e isso agora volta. esse mês. Ela queria fazer mandíbula preenchida. Você vai ficar com aspecto grosseiro, seu rosto é lindo, é delicado. Não vamos fazer. Quando eu vi ela postando, fazendo. Danada, foi fazer. Depois ela voltou, doutor, então, eu fiz aquele procedimento que você não me indicou, tem como a gente retirar? Eu, claro, venha, que a gente retira. Então, isso realmente acontece muito. Aí existe nesse negócio um retrocesso? Porque se eu fizer um procedimento desse e eu ficar feia, porque Em alguns casos pode não reverter, não é né, o meu doutora? caso. Preste bem atenção. Preste bem atenção à minha colocação. Eu não faço esse tipo de procedimento para ficar bonito, porque eu já sou. Entendeu? Muito bem, gostei. Então, vamos supor que eu seja feia e queira modificar. Aí me arrependo. Tem um retrocesso? Tem como reverter, sim. Tem? Alguns casos, né, Alguns doutora? casos, depende do material Depende do utilizado. material e do tipo de procedimento. Isso, e do tipo de Semana procedimento. passada, eu acho que foi semana passada, a gente assistiu o Fantástico. E teve uma reportagem lá sobre o uso do PMMA. Que várias pessoas colocaram, né, nos lábios, enfim, e ficou um estrago muito grande. O que você fala disso? Pronto, eu vou explicar um pouquinho sobre o PMMA. Ele é um material sintético, não absorvível pelo corpo. Ele vai ficar no seu corpo pelo resto da vida. Então, ele está ali, quietinho, pode dar um problema como não pode dar nunca na sua vida. Tá? Se você levar alguma pancada, sofrer um acidente, acontecer algo extrínseco, né, ali naquela região, aí o PMA tem um biofilme que fica ali ao redor daquele produto. O corpo entende assim, o que é isso aqui que colocaram? Isso aqui nunca esteve aqui. Que corpo estranho é esse? Que corpo estranho é esse? Vamos ficar aqui prestando atenção, o que é que vai dar dele? Ele não está atrapalhando a gente, mas a gente está aqui supervisionando ele. É como se fossem os guardas do nosso corpo que estão ali ao redor dele. Em algum momento que ele leva uma pancada naquela região, os guardas do nosso corpo que estão lá ao redor desse biofilme vão ficar, está começando a dar trabalho. Agora a gente vai ter que tentar tirar ele daqui. E aí é que causa aquela inflamação, aí que começa a dar problema. Então, realmente, é um procedimento que pode não dar nada por sua vida inteira, como também pode dar muito errado. Mas ele tem sua aplicação também, né? Tem alguns casos de doenças graves que terminam usando esse tipo de preenchimento, que tem a liberação para usar nesses casos específicos, mas não é qualquer PMMA. Não é. É a base de 30% de PMMA. Ele se torna bem mais seguro. Assim, não deixa de ter esse risco, né? Mas ele se torna bem mais seguro. O importante é que tem volta, né? Porque nós temos... Alguns casos, isso é um perigo, mas Nós temos aí isso é um perigo. uma figura pública, eu não vou citar o nome, por uma questão de ética, mas nós temos uma figura pública aí, conhecidíssima, no Brasil inteiro, que fizeram uma harmonização. Um mungango grande. Que, minha Nossa Senhora... Tu não está falando do Estâmio Garcia. Era esse mesmo aí. Era não. Mas ficou um estrago. Horrível. Gente. E a do Bruno Marrone? Bruno Marrone, quem foi que fez também que deu Mas errado? ali já não tinha jeito antes, muito menos depois. Não tinha como corrigir nada. Eu acho O padre Fábio de Mello, ele fez o procedimento. também? Ele Fez. fez E ficou um desarranjo. Por isso ficou deprimido. Eu acho que as comparações pessoais, elas prejudicam demais as pessoas às vezes. E não é todo mundo que é igual a Mazé, não é mesmo? Não, eu sou da opinião, deixa quieto. A gente falou da beleza ser relativa, o que é belo para você talvez não seja belo para mim. Mas é muito sério isso, porque as pessoas se apropriam das palavras sem perceber a etimologia dela.
Belo não é bonito nem é feio. Belo é um conceito sublime. O Sócrates era o ser mais feio do mundo na época, era corcundo, tinha deficiências no rosto, mas era a pessoa mais bela do mundo em sua literatura. Então, o belo, ele é essência. De onde vem esse belo, né? O termo belo, ele é essência. Bonita. Bonito e feio são coisas diferentes, são efêmeros. O belo é sublime. Diz o ditado, tudo, e né? eu vou dizer agora aqui, quem ama o feio, bonito lhe parece. Olha, pegando em você, viu, Valber? Esse aí eu não aceitava. Eu viu? estou percebendo. E às vezes você entra nessa linha dos estereótipos de beleza, e aí você acha que o que ela fez vai dar certo para mim também. Então eu vou lá e vou fazer também. Mas assim, eu acho assim, dentro de um padrão do que eu fiz, né? Foi exatamente tirar uma papinha, gente, e um excessinho de pele. Coisa pouca. Agora, Não foi nem 2 quilos. Não, agora modificar, ela que fez. Né? E eu amei. Ela tem uma mão de seda. Eu dormi lá, fiquei lá de boa, e ela cuidando com o maior carinho. Falei, ô, coisa boa. Pronto. A idade vai chegando, vai caindo mesmo as coisas, viu, Tágira? Vai caindo. Eu Como não sei vocês disso sabem, não, vão porque eu ainda caindo, estou viu? novinho, sou do tempo E de eu nossa falei, vou Bíblia dar uma pra cá. ajeitadinha, eu tô feliz A minha demais. papada eu vou tirar, eu acho feio. Mas nada de exagero, eu não quero nada de exagero, eu não quero que ninguém olhe para mim e fale, não reconheça a Áurea. Deus me livre. Doutora nada Camila, esse procedimento que você fez na Áurea, o bom é que a autoestima dela está lá em cima, né? Tá se achando, ela tá se achando, né, Ela Maria? já era Cici, Tá se agora achando. tá O pior mais. é que ela está se achando mais bonita do que eu. Ah, disso. o que é um diga perigo. isso. Você tem sua Me beleza. diga uma coisa, esse procedimento que você fez aqui na Áurea, tem alguma cisão, alguma coisa semelhante? Ou é tipo assim uma lipo? Tem uma Porque ela está incisãozinha. dizendo que tirou pele. Como isso. tira pele sem não acontecer uma cisão? É uma pequena incisão, é uma incisão estratégica. É uma incisãozinha invisível, que a gente diz, né? Ninguém percebe, ela também não vai se incomodar, vai ficar imperceptível porque a pele se regenera. Então, Mínima. é um procedimento, é mínima, foi só um detalhe para ajustar. Aqui é assim, ó, mas essa papinha tua que tá aí, ó, ela deu um leve cortezinho e puxou a pelinha, coisa leve. Mas alguém já lhe procurou para fazer tipo uma estética em algum órgão? Vamos dizer assim, você falou, ela fez que no rosto, nariz, tudo mais. Mas vamos descer. Não, porque não está dentro da minha Da área. especialização da sua dela. Ela especialidade. trabalha com rosto. Isso. Pois como é o nome Teve do padre uma pessoa que aqui que fez? falava Padre que Fábio fez. Melo. Padre outros, Fábio né? de Melo, né? Porque eu não estava lembrado Não, mas o não nome teve dele. outro profissional aqui, não foi Val, que trabalhava com outras áreas mais sensíveis, né? Ah, mas aí não é o caso dela, Não é né? o caso da doutora. Infelizmente, né? Porque eu até que gostaria de participar de uma bancada, de uma situação como essa, para ter ciência de como é que se procede. No caso, o seu é só... Cabeça e pescoço. Eu queria pedir para a gente responder essa pergunta no nosso retorno, porque agora a gente vai num rápido intervalo e já a gente está aqui de volta. Eu que lá, sei que lá, entendo, sei.